Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre posicionamento de PA em pequenos ambientes. O que acontece é que normalmente quando você não tem um bom desempenho do seu PA é porque ele não está bem posicionado. Então o primeiro conceito é: o que é PA, Daniel? Então PA é uma sigla que vem do inglês, PA, para Public Address, isto é, são as caixas que estão viradas para o público, endereçadas ao público. Então são as caixas de frente, que a gente comumente chama aqui como caixas de ataque. Ok, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse conceito são que as frequências altas são direcionais e as graves expansivas. Então, quando você tem uma caixa que toca todas as frequências, elas precisam sempre estar focadas no público que elas pretendem atingir. Os graves, não necessariamente. Então, primeiro ponto, posição em relação ao emissor. Isto é, ao microfone, ao instrumento. A caixa de PA, como o nome sugere, endereçada ao público, ela precisa estar numa linha em que ela não vai captar, isto é, à frente do microfone e não na parte de trás. O som que a pessoa que está no microfone vai ouvir precisa vir dos retornos, dos monitores. Tá? Então sempre a caixa precisa estar na linha da frente ou numa linha em que ela não vai captar o som da caixa no microfone novamente. Isso faz com que você consiga ter mais volume sem correr o risco de microfonias. Bom, aí depois tem o posicionamento e o ângulo vertical. Se você deixa a sua caixa muito baixa, quando o seu público ficar de pé, o som vai bater nas primeiras pessoas e não chega no final do ambiente. Se as caixas estão retas e muito altas, quando você toca o som, ele passa por cima da cabeça das pessoas e as pessoas ouvem mais o som do palco, da bateria, do contrabaixo, da caixa lá de guitarra, do que ou até mesmo da caixa de retorno, né? Do que de fato do PA, que era o que eles deveriam estar ouvindo, tá? Então a caixa ela precisa ficar numa altura adequada para quando as pessoas estiverem de pé e caso estejam mais altas, elas precisam estar anguladas de forma a atingir o público central e não passar por cima da cabeça das pessoas. O ponto 3 é o posicionamento e ângulo lateral. Então, aqui tem um erro que as pessoas cometem muito. Você tem duas fileiras de banco lá, por exemplo, na sua igreja, no seu teatro, e aí as pessoas têm uma caixa aqui, que estaria de frente para a fileira da direita, e outra na frente da esquerda. E as pessoas geram um X. Aponta a caixa da direita para o final da esquerda e vice-versa, a caixa da esquerda para o final da direita. Como o som ele é deslocamento de ar, vai chegar um momento em que as ondas sonoras vão se cruzar no meio e gera o que a gente chama de cancelamento, produzindo um ponto cego, onde o som fica embolado e as pessoas não entendem no centro da igreja. Então sempre o posicionamento da caixa da direita é o mais centralizado possível e focado na coluna da direita. E vice-versa, a caixa da esquerda para a coluna da esquerda. Então o som fica direcionado exatamente para a pessoa em que ele deve atingir. E por último, no caso de você ter no seu PA caixa alta e caixa de subgrave, a dica em relação ao posicionamento dos subgraves. O subgrave necessariamente não é direcional, o som expande, você mais sente as frequências graves do que de fato ouve. Então a grande sacada do grave é no caso de você ter mais de uma caixa, 2, 3, 4 caixas, é que eles estejam agrupados, para que você passe uma sensação de maior pressão sonora e você consiga sentir melhor o grave. Normalmente com esse acoplamento você ganha de 4 a 6 decibéis de frequências graves. Mesmo que fiquem duas caixas de um lado só do palco, ou duas só de outro, ou duas no centro. É melhor do que uma caixa de cada lado. A dica de hoje é essa, espero que tenha valido a pena. Qualquer dúvida é só perguntar pra gente. Um grande abraço!